Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais com o livro Religião dos Espíritos. Hoje chegamos no capítulo 10. Ele vai dizer o quê? Examina a própria aflição. Mais um recadinho para você. Compartilha, passa para os seus amigos esses textos que a gente vem lendo, que pode ser a dúvida de muita gente. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho lá da rádio do YouTube ali para você ficar atento às novas programações do canal da Rádio TV Fraternal, para você acompanhar. Tem muita informação importante que nos engrandece, que nos enobrece, na verdade, que é o entendimento que nos leva ao progresso. Então não deixa de compartilhar e curtir também, tá certo? Então o capítulo 10 da Religião dos Espíritos fala: examina a própria aflição. Olha só que tema, olha só que capítulo. O que será que ele quer nos dizer? Vamos lá para a leitura. Examina a própria aflição. Examina a própria aflição para que não se converta a sua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar aflições maiores da vida e, por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem perceber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Capítulo 10 examina a própria aflição. Ele elencou aqui as consequências. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Por quê? É tantos porquês, né? E que bom que a gente tem resposta para isso. Como nós dissemos, eu falei na aula, na conversa passada, no item 9 mais, que a gente falaria de paixões, de vícios. Aqui nós estamos também falando de paixões e vícios. Porque ele vem falar aqui de instintos, que a gente tem instinto. E a doutrina espírita, através do livro Gênesis, ela nos ensina que o instinto, ele é sempre do bem, ele é sempre bom. Por isso a gente fala instinto materno. Observa, o instinto animal, do quê? De proteção da sua cria. Então o instinto, ele é sempre bom. Mas por que tem aquele instinto que a gente fala que é mal? Porque o instinto está levando, quem está contaminando esse instinto que deixou de ser bom, por conta de paixões, por conta dos vícios, como nós dissemos na semana passada. Então isso corrompe o instinto. Quer dar um exemplo? Alguém me fala alguma coisa que eu não gostei. Em vez de eu tolerar, aquilo que a pessoa falou de mim não é verdade, me ofendeu.
Mas o que eu vou me importar com isso se ele está me ofendendo e não eu estou o ofendendo? Se ele está me ofendendo, o problema é dele. Agora, se eu tenho dentro de mim um vício chamado orgulho, e esse orgulho é ferido por conta dessa ofensa que eu recebo, eu devolvo na mesma moeda. Então eu retruco. Então eu dou uma resposta atravessada. Então eu ofendo a outra pessoa também. E isso se torna o quê? Um ciclo vicioso. Ele me ofende, ou ela me ofende, eu ofendo, e fica assim, essa troca. O chumbo trocado. E depois a gente diz que chumbo trocado não dói. Algumas frases fazem sentido para nós, mas nós temos que, a partir de agora, com o entendimento doutrinário do espírita, com o entendimento da palavra do Cristo, a gente tem que começar a prestar atenção. O chumbo trocado não dói, mas ele traz consequências. Olha o que ele está falando. A sovinice, ele diz exemplo, a aflição da sovinice, ou seja, daquele mesquinho, gera o quê? Qual a consequência? A miséria. Quem quer miséria? Então, saia da miséria no sentido inverso da reflexão. Então, que eu não seja um avarento, que eu não seja mesquinho. Para quê? Para que eu não sofra da miséria. Porque é consequência. Tá vendo? Então são meus instintos. Então essas paixões. Não, eu quero, é tudo meu, é tudo para mim. Eu sou avarento, eu guardo tudo, eu retenho tudo. Tudo é meu. A troco do quê? A troco de ter uma consequência, uma vida futura de miséria. Em contrapartida, como nós já dissemos, não é para abrir mão de tudo, mas é para ter o equilíbrio. A ponderação que está implícita em todas as lições do Evangelho. Está nas entrelinhas. O que a gente tem que agir sempre? Com ponderação. Mas quem vai controlar isso? Eu mesmo. O equilíbrio tem que partir de mim. Não adianta eu querer esperar que venha de fora. Espera um pouquinho. E o que a questão do Livro dos Espíritos sobre esse tema nos fala? Vamos lá dar uma olhada? Questão 908 do Livro dos Espíritos. Como se poderá determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Qual foi a resposta dos espíritos para Allan Kardec? As paixões são como um corcel. Corcel é uma raça de cavalo, tá? As paixões são como um corcel que só tem utilidade quando governado, olha, dirigido, e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Está vendo? Ou seja, o desgoverno, em que sentido? Eu me perco da situação e deixo falar por más paixões que atacam o meu instinto, então eu me rebelo. E a conclusão que ele diz qual é? Resultado em prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outro. E a gente já vem aprendendo há tempo. O prejuízo causado tem que ser reparado. E reparado por quem? Por mim mesmo. Se eu causei esse prejuízo, eu tenho que repará-lo. Como dissemos já, peço perdão, mas a reparação se faz necessária. Esse é o entendimento. Então, o Allan Kardec tinha uma frase que dizia assim: todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. O que ele quer dizer com isso? Se nós pegássemos um gráfico e aqui estivesse o lado animal e aqui o angelical da perfeição, nós estamos muito próximo aqui do angelical. Por isso que ele dá o exemplo aqui, para facilitar o nosso entendimento, de um corcel. É como um cavalo. O homem, com as rédeas, conduz o cavalo. Nós vamos conduzir as nossas paixões para que elas não se tornem más. Porque elas se tornando más, elas atacam os meus instintos. Por que as boas paixões... Como não tem instinto bom também? Como eu disse que os instintos bons, mas as paixões boas que atacam diretamente no sentido bom... que eu vejo alguém em necessidade e eu automaticamente pratico uma caridade. Caridade, sempre repito isso, de inúmeras formas. Material,
ou caridade moral, como nos ensina o Evangelho. Eu não espero alguém me pedir, eu vou e ajudo. Olha o instinto que traz uma paixão boa, a paixão da caridade. É um hábito, então vai se tornando hábito. Então eu vejo aquela necessidade, eu vejo o próximo com aquela necessidade, instintivamente eu já pratico o bem. Está vendo a diferença? Então é isso. Então nós vamos domando. Nós somos senhores de si mesmos. Mas nós temos que nos conhecer para saber. Isso me irrita. Então é isso que vai ser me colocado à prova. Mas o que eu tenho que fazer para isso? Me dominar. Como o exemplo do cavalo que é dominado pelo homem, eu mesmo tenho que me dominar então. Então cuidado com as minhas paixões, muitas das vezes, que estão me levando à maldade. E eu não me dou conta. E por isso que eu ajo instintivamente como um animal que quer se defender, simplesmente. O animal tem o instinto, veja só, de se defender. E eu, muitas das vezes, nesse pretexto de me defender, eu passo somente a agredir. É aí que está errado. Toda causa tem um efeito. Se eu causei a agressão, eu vou ter que reparar. E aí, como é que fica? Então vamos pensando bem. Vamos pensando bem e examinando a própria aflição. Faça a sua reflexão aí acerca do tema, releia a questão 908, pense um pouquinho, que eu vou ficando por aqui. Mas na próxima semana estaremos juntos, se Deus quiser, e até lá. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.